Hoje eu vou falar da Carta aos Amigos da Cruz. É um escrito de São Luís de Montfort. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é bem pequenininho. Como eu estava comentando com o Gustavo, se a gente fosse ler o livro, talvez seria mais rápido do que a aula. Mas como poucas pessoas assim, você bota para ler, provavelmente nem todos vão ler, e eu vou comentar algumas coisas além do livro, para que eu não vou ler o livro inteiro, né? Mas vou comentar alguns pontos. E por que eu resolvi trazer esse livro para uma aula, assim, algo que não é uma exposição doutrinária, não também vou falar de uma devoção específica, nem história, é mais, como o próprio autor vai falar, são leves dados sobre a cruz, para os nossos corações. Ou seja, ele é mais um livro prático. E eu não sei se lembram, eu comentei sobre isso na aula sobre a devoção à Nossa Senhora, sobre o tratado, que São Luís de Montfort, ele tinha muito esse estilo. Ele era alguém de profunda teologia, para escrever o tratado ele leu praticamente todos os livros que existiam sobre Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo ele era muito prático. Por quê? Porque ele era um missionário e ele buscava formar almas simples, pessoas simples, como os fiéis em geral não era. Ou seja, ele não tem uma teologia profunda, sistemática, não é um grande teólogo nesse sentido. Ele é alguém feito que buscava inflamar as almas para o apostolado. Né? E esse livro especificamente trata disso, né? Trata de preparar as almas para a vida cotidiana, a vida do apostolado. Tanto é assim que o livro, ele não é escrito para religiosos, ele até faz uma espécie de crítica aos religiosos, eu vou comentar já. Ele é justamente para quem está combatendo no mundo. E isso é muito interessante, porque quando eu lendo o livro, eu notei que ele toca em talvez dois problemas que é comum em nós que estamos no mundo, ou seja, nós que não estamos retirados da vida religiosa e nem mesmo sacerdotes, apesar que os sacerdotes também combatem no mundo, é evidente. Que é, primeiro, uma tendência diante de todas as dificuldades do mundo, da vida cotidiana, e principalmente, por exemplo, num ambiente que a gente vê tamanha crise de fé e tudo mais, uma tendência a abandonar tudo e querer se isolar. Ou seja, querer viver uma vocação que não lhe é própria. Porque quem não é religioso, mas ao mesmo tempo foge do apostolado, foge dos combates cotidianos, simplesmente às vezes com a desculpa, com um auto-engano de preciso preservar minha fé, preciso preservar a caridade, e acaba omitindo-se diante das batalhas que se fazem necessárias por nós que estamos na vida civil. Né? Então, esse é um aspecto muito, muito interessante de São Luís de Montfort, ou seja, ele é alguém que exorta ao combate. E ao mesmo tempo, o maior perigo, né, para nós que estamos justamente, nós que somos católicos, nós que somos cristãos, é negligenciar o aspecto talvez mais sublime e o que nos faz de fato cristãos, que é o amor à cruz. Então, São Luís de Montfort, ele escreve a Carta aos Amigos da Cruz, ou seja, ele vai tratar justamente sobre a amizade com a cruz. Por quê? Quem não é católico e a tendência natural do nosso corpo, tendência natural do humano, é rejeitar a dor e o sofrimento. Ou seja, a carne sempre rejeitará. Primeiro, a dor, ela não é natural, é algo que vai contra o fim natural do nosso corpo, o nosso fim natural. Então, a rejeição à carne é natural. O próprio São Luís de Montfort vai comentar, né, que, como até mesmo em Cristo, ele que tinha sua alma e sua vontade humana, no momento da agonia, né, a sua carne, a sua vontade humana se expressa. Afasta de mim esse cálice. Ou seja, por quê? Porque essa rejeição natural, ela não é impossível tirá-la. Porém, nós que somos católicos, quando nós nos convertemos, quando mudamos de mentalidade, nós entendemos, ao menos teoricamente, a importância da cruz. Por quê? Porque o nosso Salvador
veio ao mundo para consumou a sua missão no mundo na cruz. Ele veio ao mundo para a cruz. Então, a aceitação da dor e do sofrimento, ele é algo que todo cristão, no mínimo, compreende, ainda que não consiga viver. Mas São Luís de Montfort ele vai expor de forma que leve a gente não simplesmente buscar tolerar a cruz, aceitar com paciência as cruzes, mas a verdadeiramente amar a cruz. Você entender qual a importância e porquê, qual a necessidade de realmente amar o sofrimento, amar as cruzes que nos são impostas por toda a nossa vida, porque, como ele vai insistir bastante, toda a nossa vida haverá cruzes. E Deus prepara as cruzes para a gente, Deus permite e prepara, justamente para nos purificar, nos santificar, ou seja, para que a gente consiga cumprir a vocação, a santidade que é universal. Então assim, o livro o ponto alto do livro são as regras que ele vai estabelecer, justamente para buscar saber sofrer, né? Porque a questão é, todos vão sofrer, a questão é saber sofrer. Então, é um livro, como eu disse, prático. E só antes de entrar no livro propriamente dito, eu vou comentar alguns aspectos, em que situação o livro foi escrito. Né? São Luís de Montfort é conhecido por ser o apóstolo de Maria. Né? O tratado é o livro mais conhecido, mas não só isso. Há uma biografia dele também que vende aqui no mercado brasileiro, que o título é Um Apóstolo de Maria e da Cruz. Ou seja, esse é um aspecto que talvez é menos conhecido na São Luís de Montfort. Mas ele não é só o apóstolo de Maria. Ele foi justamente aquele que buscou pregar não só o amor à Santíssima Virgem, mas também a cruz. E toda a vida dele foi uma aplicação desse ensinamento. Então, por exemplo, você vai perguntar quem é você para falar de amor à cruz, você que praticamente não sofre nada, que não tem nenhuma grande dificuldade para contar. Bom, eu mesmo não tenho. Mas São Luís de Montfort viveu, e o que eu vou expor aqui é o que ele nos ensina e que ele mesmo viveu. E ele já começa o livro na introdução dizendo: já que a divina cruz me esconde e me interdiz a palavra, não me é possível, e nem mesmo desejo, falar-vos para vos externar os sentimentos do meu coração. O que ele está dizendo aqui? A divina cruz me esconde e me interdiz a palavra. Justamente porque quando ele escreveu esse livro, ele estava proibido de falar em público na cidade, foi em Nantes, em 1714. Por quê? Justamente porque na época o bispo de Nantes o proibiu, motivado por difamações de jansenistas. Isso eu comentei na aula sobre o tratado, como ele foi um missionário que ele saía pela França, de pés descalços, caminhando, ele percorria principalmente a região lá da Vendée, e pregando. Só que ele era muito difamado, ele justamente recebia ele teve que suportar muitas cruzes. E à época, por mais que o jansenismo já havia sido condenado, havia muitos bispos de tendência jansenista, o jansenismo ainda era muito forte na França. E por conta disso ele foi muito... E ele que perseguiu, combateu o jansenismo, ele teve que sofrer muitas censuras, ele era proibido de ir para... Às vezes ele estava fazendo missão, ele se expulsava, ele ia para outro local, era expulso de novo. Toda a vida dele foi cruz. Só que aí ele estava proibido de falar, porém, numa escola de jesuítas, que ele inclusive tinha estudado lá, se não me engano, ou ensinado lá, permitiu que ele entrasse escondido para fazer um retiro. Ele passou 8 dias em retiro, justamente contemplando a cruz, e ao final desse retiro ele escreveu essa carta. Então essa carta realmente uma carta, é uma carta pequena, aqui tem 60 páginas, o conteúdo da carta. O texto original dela foi perdido, não se sabe nem se o fim dela realmente, o fim original, se perdeu algo. Porém, não é algo feito no improviso, porque toda a vida dele foi esse amor à cruz. Inclusive, há um poema nessa edição aqui, daquele apostolado do Padre Rodrigo Marinho. E há um poema que ele tinha escrito na juventude, que é justamente um louvor à cruz. Ele está intitulado
é um cântico, na verdade, que basicamente traz tudo que ele vai cantar no o triunfo da cruz. Muito belo. E esse cântico ele recitava desde cedo, e no livro ele vai apenas explicar. Ou seja, dar realmente explicar a espiritualidade da cruz. E como eu disse, não é algo sistemático, não é algo que, como grandes santos, como São João da Cruz, Santo Teresa, é algo, realmente, é um conjunto de conselhos pequenos e práticos. E qual é a relação entre esse amor à cruz, a devoção à cruz e a devoção à Nossa Senhora? Justamente porque Nossa Senhora é o caminho. Então a gente pode chegar a dizer que esse livro é um complemento do tratado. É para aqueles que, justamente por compreenderem o papel de Nossa Senhora na nossa vida, é nos levar a Jesus. Então a consequência natural da devoção à Nossa Senhora é a devoção a Cristo e a cruz de Cristo, que não se separam. Da mesma forma que Jesus não se separa de Maria, ele também não se separa da cruz, porque foi para isso que ele veio ao mundo. Então, esse livro ele é recomendadíssimo para todos, mas especialmente para aqueles que já conhecem o tratado, já leram. Então fica a sugestão, e eu vim falar dele sobre hoje por conta disso. E ele começa dizendo: hoje, entretanto, o último dia do meu retiro, saio, por assim dizer, da atração do meu interior para traçar neste papel alguns leves dardos da cruz. Então fica outro aspecto. Como eu disse, ele é uma exortação ao combate. Porém, quem quer combater no mundo não conseguirá fazê-lo sem uma profunda vida interior. E é isso que ele sempre fez. Então, no próprio, esse outro livrinho aqui, eu só vou citar brevemente, O Amor à Sabedoria Eterna. É um livro que ele fez muito antes, quando ele era mais novo. E ele fala sobre a necessidade de apartar-se do mundo. No próprio tratado ele comenta isso, né? Como uma das práticas de devoção. Mas esse apartar-se não é isolar-se. É saber que nós precisamos todos os dias de um momento afastado justamente das preocupações do mundo para alimentar nossa vida interior, para meditar, contemplar a cruz e todo objeto da fé, né? Então, toda a espiritualidade de São Luís de Montfort é cultivar a vida interior para ter forças para o combate no mundo, para as missões, o apostolado. Então, esse livro justamente é fruto de um retiro. E aí ele tem duas partes. A primeira parte é justamente um elogio do amor à cruz. Antes de tratar de fato do que ele seja, de como exercê-lo, primeiro ele mostra as excelências. A excelência da união dos amigos da cruz. E ele fala da união. Por quê? A carta ela foi feita originalmente justamente para uma confraria, que ninguém sabe exatamente quem era. Me parece que se tratava de leigos, pela forma como ele escreve. Tanto que ele diz: estáis reunidos, amigos da cruz, como outros tantos soldados crucificados, para combater todo mundo, não fugindo como os religiosos e religiosas. Entende isso aqui, né? Não quer dizer que a vida religiosa seja, pelo contrário. É até mais elevada. Mas a vida religiosa também é apostólica, justamente porque pelas orações dos religiosos é que nós temos força enquanto igreja para o combate ao mundo, ao demônio e à carne. Então, mas ele foi feito para um conjunto próprio, talvez de leigos, que não é especificado quem sejam, mas que justamente aplica-se a todos aqueles que estão reunidos para o apostolado. Por isso que ele fala em tom genérico, aos amigos da cruz, e exorta todos a serem amigos da cruz. E... Mateus. Oi. Eu creio que esse verbo aí, fugir, não tem uma conotação pejorativa, é uma expressão Sim. teológica mesmo, né? Fuga mundi. Ou seja, a vida religiosa é uma fuga do mundo. Então, Sim. para aqueles que não estão na vida religiosa, essa fuga não é possível, né? Essa fuga nesse sentido. Então, Sim. o combate tem que ser de outra maneira. Uhum. Sim. Não é um fugindo como quem está se acovardando, né? Mas é uma expressão que existe na igreja, essa fuga do mundo. Certo, obrigado. Bom, então ele começa apelando à união. E aqui é interessante porque justamente o que a gente está fazendo aqui, né? Justamente unidos por ver a necessidade
conhecermos e nos dedicarmos a um apostolado. E isso lembra o apelo à união, algo que não é próprio dele. Eu estava assistindo a aula sobre Santa Teresa d'Ávila e ela mesma já falava sobre isso, né? A importância de ter amizades espirituais para que uns se apoiem nos outros, né? Então, esse apelo nos toca, né, aqui enquanto um grupo de amigos, justamente para defender a fé, buscar conhecer e defender a fé. E isso me lembra a prece abrasada. Não sei se vocês já chegaram a ler. Aquela geralmente vem no fundo do tratado. É muito bela, é a oração que ele faz para a congregação dele, né? E tem um trecho que ele faz a comparação com o soldado do demônio, né? Porque ele diz: por qualquer motivo, as pessoas se reúnem neste mundo. Se reúnem os capitães que querem formar companhias, os potentários que ajuntam pelos exércitos, os navegadores que reúnem frotas inteiras, os mercadores que se congregam em grande número dos mercados, e pessoas que, por qualquer besteira, se unem pelas glórias terrenas, né? Ele diz: basta, em poucas palavras, uma fumaça de honra, um interesse de nada, um mesquinho prazer animal que se tem em vista, para num instante reunir os bandidos, ajuntar os soldados, congregar os batalhões, convocar os mercadores, encher as casas dos mercados e cobrir a terra e o mar com uma multidão inumerável de réprobos, que, embora divididos todos entre si, ou pelo afastamento dos lugares, ou pela diversidade dos gênios, ou por seus próprios interesses, se unem entretanto e se ligam até a morte, para fazermos guerra sobre o estandarte e sobre o comando do demônio. Então, o mundo está cheio de reuniões de pessoas que se reúnem pelas mais diversas ideologias, partidos políticos, falsas ciências. E nós, católicos, nós não vamos nos reunir para defender a Cristo crucificado. Então, essa prece abrasada de São Luís de Montfort, que não faz parte desse livro, é uma adoção à parte, ela é muito bela, justamente, principalmente quando trata desse ponto, né? De como nós, católicos, se realmente amamos a Cristo, e devemos nos reunir para defendê-lo. Porque por qualquer besteira o mundo se reúne e a gente vai ficar isolado, a gente vai abandonar o combate. E aí ele fala da grandeza do nome de amigo da cruz. Por que esse nome é glorioso? A princípio, se a gente rejeita, se naturalmente tem a tendência a rejeitar a cruz, por que esse nome teria alguma glória? Porque o nosso chefe, nosso Salvador, veio justamente para abraçar a cruz, né? E aí, a partir do momento que Jesus Cristo, por uma sabedoria que é insondável para nós, né? Porque Deus, o Criador do mundo, que poderia fazer o que quiser, poderia simplesmente, em um instante, aprisionar todos os demônios do inferno, acabar com todos os maus. Porque ele, quando vem ao mundo, ele vem para morrer num pedaço de madeira. É justamente a sabedoria que São Luís de Montfort vai exercitar tanto, que a gente deve pedir a Deus, porque a princípio é incompreensível. Mas a partir do momento que Cristo abraça a cruz, ele como que a diviniza. Tanto que a cruz é o único objeto relativo a Cristo, lógico, que a gente usa os termos da adoração. Na Sexta-feira Santa a gente fala adoração à cruz. A gente não fala, né, adoração a Nossa Senhora, a gente não fala adoração a qualquer outro objeto, mas a cruz, relativo a Cristo, lógico. Mas ele tornou a cruz gloriosa. Então o nome amigo da cruz é o nome do próprio Cristo, né? É o grande nome de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. É o nome inequívoco de um cristão. E aqui é interessante, né? Porque a cruz, como se diz, né? Ela é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas também é escândalo para aqueles que mesmo sobre o nome de cristãos, ele próprio vai dizer mais tarde, até os mais devotos, muitas vezes se escandalizam e veem como loucura a cruz. É só pensar, por exemplo, nos protestantes, que rejeitam a cruz, e evangelizam pela cruz, ou mesmo os católicos, os falsos católicos modernistas ou liberais que não compreendem, que justamente buscam conciliar o catolicismo e o mundo. Quando se concilia o catolicismo e o mundo, quando se busca conciliar, o que é que se abandona? A cruz. Porque justamente é a busca por um conforto e é a fuga justamente do combate que
que a cruz nos chama, né? Então, esse nome é glorioso. Então, esse o grande mote do livro. É fazer compreender que o amor à cruz é algo glorioso, deve ser algo glorioso para nós cristãos, é o que nos faz de fato cristãos. Mas quantas obrigações encerra, né? Porque ele diz, entretanto, se seu brilho me encanta, seu peso não me espanta menos. Porque imagine, o que é que Cristo sofreu? O que foi o amor à cruz por parte de Cristo? Foi justamente toda a sorte de sofrimentos. Então, se dizer amigo da cruz, é estar aberto para sofrer toda a sorte de sofrimentos. Né? Então, não é nada fácil. Então, um amigo da cruz é justamente uma pessoa que, por cultivar esse amor, está totalmente oposto a tender a concupiscência, a tríplice concupiscência. É um homem todo divino e elevado, em oposição aos sentimentos, por uma vida e uma luz de pura fé e por um amor ardente pela cruz. Né? Ou seja, é alguém que, por mais que esteja imerso no meio do mundo, é alguém que está apartado espiritualmente, interiormente desse mundo. E ele diz, né? O amor às humilhações, que esmaga o orgulho de Satanás, o amor à pobreza, que triunfa da avareza do mundo, e o amor à dor, que amortece a sensualidade da carne. Então eu posso dizer aqui que o que são as cruzes, né? Quais são os tipos de cruzes que nós temos? As humilhações, a pobreza e a dor, né? Por quê? Porque ela combate a tríplice concupiscência. Né? A humilhação combate a soberba, a pobreza, a concupiscência dos olhos e a dor, a concupiscência da carne. Então, esses basicamente são os 3 tipos de cruzes que nós sofremos ao longo da vida. E toda a sabedoria justamente consiste em saber como sofrer. Então, ele conclui essa primeira parte dizendo que o perfeito amigo da cruz é o verdadeiro porta-Cristo. Ou antes do Jesus Cristo. De maneira que ele pode dizer, né? Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Porque justamente essa foi a missão de Cristo aqui. Depois ele fala sobre o exame de consciência dessas obrigações, né? Que eu não vou tocar, até porque eu acho que convém mais até justamente, talvez em quem lê o livro, para saber se de fato é ou não, somos ou não amigos da cruz, né? Estamos ou não apartados das glórias do mundo. Nossa, essa tríade aí é uma coisa maravilhosa. Então, ele diz, né? Separai-vos, meu povo escolhido, queridos amigos da cruz, de meu filho. Separai-vos dos mundanos, malditos por minha majestade, excomungados por meu filho e condenados pelo meu Espírito Santo. Ou seja, somos nós realmente verdadeiros amigos da cruz. E aí depois ele fala, para concluir essa primeira parte, sobre os 2 partidos. Porque no fundo, só existem 2 partidos nesse mundo. O partido de Deus, o partido de Cristo e o partido do mundo. Então a gente fala aqui, né, somente no âmbito do nosso apostolado, de como nós devemos defender a realeza de Cristo. Só que qual é a diferença de quem realmente é católico para quem não é, para quem está no mundo, seja à esquerda, seja à direita, seja por qualquer falsa religião, por qualquer falsa ideologia? Porque, por um lado, todas as ideologias buscam o quê? As glórias desse mundo. Todos aqueles que hoje estão, todos os que adoram falsos deuses, de algum modo buscam glória nesse mundo. E nós que somos católicos, quem é que nos lidera? É o Cristo crucificado. Então ele diz: caminha à frente o bom mestre, os pés descalços, a cabeça coroada de espinhos, o corpo todo ensanguentado e carregando uma pesada cruz. Apenas algumas pessoas, e das mais corajosas, o seguem, porque sua voz tão delicada não se ouve no meio do tumulto do mundo. Ou então não se tem coragem para segui-lo em sua pobreza, suas dores, suas humilhações e suas outras cruzes. Então, à esquerda, né, ele diz, está o partido do mundo ou do demônio, que é mais numeroso, mais significativo e mais brilhante, pelo menos na aparência. Só que o espírito é totalmente oposto desses 2 partidos. Né? Então, aquele que de fato busca seguir a Cristo tem que buscar seguir o que Cristo veio fazer no mundo, o amor à cruz. Então, é interessante quando a gente pensa, por exemplo, no âmbito, por exemplo, das facções em disputa na situação política,
Como mesmo aqueles que combatem, por exemplo, os comunistas, a ideologia de gênero, etc. Mas a direita, que busca ser justamente aquilo que busca justamente se pregar uma única via contra a esquerda, muitas vezes é apenas uma busca também pelas glórias do mundo, né? Como a gente está afastado do Espírito de Jesus Cristo, como a gente vê esse afastamento. Então, o católico, se ele quer realmente seguir a Cristo, não é antes a luta pela vitória aqui na Terra, mas justamente o combate buscando estar amando a cruz, né? Então o católico não deve buscar justamente ter em vista a vitória aqui na Terra, mas o combate. E esse combate justamente é aberto, não só tolerando as cruzes, mas justamente abraçando-as. Essa é a grande doutrina de São Luís de Montfort, nesse livro, né? E aí ele termina, né? Os mundanos, ao contrário, gritam todos os dias: Deus é bom, Deus não nos fez para que nos danássemos. Deus não proíbe que nos divirtamos. Não nos danaremos por isso, nada de escrúpulos. Então, seja, como esse pensamento falso, né? Dizer que, porque Deus nos ama, nós não merecemos a cruz, devemos nos afastar dela. E isso, não. Porque se o próprio Cristo sofreu, nós devemos também sofrer. E algumas coisas aí parecem coisas dos evangélicos, né? Mas todas parecem coisas de algumas homilias e ideologias que a gente estuda hoje. Uhum. E no final ele termina sobre o amoroso apelo de Jesus, né? De como Jesus se entristece, porque aqueles que se dizem seus seguidores não entendem isso, né? Eles têm na aparência muitos amigos que me fazem protesto de amor e que no fundo me odeiam, pois não amam minha cruz. Muitos amigos de minha mesa e pouquíssimos amigos de minha cruz. Então, por isso ele propõe a meditação sobre esse ensinamento de Cristo, né? Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Então aqui ele diz que isso aqui resume todo o programa da perfeição cristã. Por quê? Vou apagar isso aqui para separar. Porque ela aqui parte de 4 pontos. Se alguém quiser. Então, primeiro, envolve a vontade. Seja a vontade de querer ser santo. Ele vai comentar cada palavra dessa frase. Renuncia a si mesmo, ou seja, a negação, a tristeza, tome a sua cruz todos os dias. Aqui no livro ele cita a citação de Mateus, que não deu todos os dias, mas é a mesma coisa, carregar a sua cruz. E me siga. Ou seja, envolve também uma ação, agir. Então são 4 pontos que ele medita, que ele coloca como programa da perfeição cristã. Primeiro, o querer. Porque para ser santo, a pessoa deve querer ser santa. Então, um pensamento, às vezes, muito negativo entre os católicos achar que é querer rejeitar a ideia de ser santo, porque se acha tão distante e acha tão impossível, que ele simplesmente não quer. Mas para ser, você precisa querer ser. E Deus quer que nós sejamos. Então, primeiro a gente precisa de uma vontade firme. Só que é interessante que ele comenta que Jesus Cristo fala, se alguém, no singular, né, como se fosse deixando meio que subentendido, que é um número pequeno. Então, que são poucos aqueles que realmente buscam seguir a Cristo, inclusive que são poucos que se salvam, é uma questão comum entre os teólogos. Ele vai citar aqui vários santos que tiveram revelações ou que ensinaram sobre o pequeno número. Ele diz, é tão pequeno que não apenas 1 em cada 10.000. É tão pequeno que se Deus quisesse reuni-los, gritaria como uma troda pela boca do profeta. Isso aí, meditar sobre isso especificamente, às vezes para alguns é motivo de desculpa, né? Porque ele acha, é tão pequeno, então eu não caibo nesse número. Então, para alguns não é tão bom inculcar sobre isso, né? Lógico,
se nós escutamos o chamado de Cristo e buscamos segui-lo, porque nós queremos fazer parte desse número. E aí que ele diz, né? Precisa da vontade firme, verdadeira. E essa própria vontade já é uma graça de Deus. Então isso também é outra coisa que a gente deve compreender. Mesmo que a gente estejamos extremamente distantes, mesmo que a gente esteja com vícios a combater, com a vida de pecados a vencer, mas a própria vontade de ser santo já é uma graça de Deus. Então, e esse querer ser um amigo da cruz é justamente uma graça que nós devemos pedir a cada dia, né? Então, a princípio a gente pode pensar, não, isso eu não consigo, essa história de abraçar todas as coisas é algo muito distante. Mas, primeiro, ninguém consegue sem a graça de Deus. Então não depende de nossas forças. Inclusive, é algo que o próprio São Luís combate muito, né? Entender que, na verdade, toda a vida de santidade, toda a vida católica, é uma cooperação à graça. Não é algo que depende das nossas forças. Não é algo que... E que, inclusive, se dá da forma como o próprio Deus quer, né? E não como nós queremos. Ele vai comentar isso mais para frente. Só que ele diz, né? Aqueles que dentro de vós não têm essa determinação, andam como um pé só, voam como uma só asa, e não são dignos de estar no meio de vós, porque não são dignos de ser chamados amigos da cruz. Então, inclusive ele vai dizer, né? Basta meia vontade para pô-lo como uma ovelha preta, todo o rebanho a perder. E isso falando para esse grupo de amigos. Né? Se em vosso aprisco já existe uma delas, entrada pela porta má do mundo, em nome de Jesus Cristo, crucificado, expulsai-a como um lobo, que estivesse entre os cordeiros. Bom, mas ok, se alguém quiser vir após mim, então isso precisa estar sempre em mente. Por quê? Porque o próprio Cristo viveu toda sorte de cruz. Então essa vontade é uma vontade orientada, guiada, por aquele que viveu todas as cruzes. Então aquele que me tornei mais semelhante a um verme que é um homem. Então, por toda a vida dele, ele suspirou pela cruz, porque justamente ele veio ao mundo pela cruz. Então, o que é que estimula a nossa vontade? É justamente saber que nós devemos seguir o nosso Salvador, o nosso chefe. E que só se contentou quando morreu em seu divino abraço. Bom, então, primeiro a vontade e depois renunciar a si mesmo. E aí entra, ele cita novamente como deve se aceitar a pobreza, as humilhações e as dores. Aquilo que eu havia citado, os 3 tipos de cruzes. E ele diz, né, longe daqui os devotos orgulhosos, e que levam para toda parte o contamínio do orgulhoso Lúcifer, não sou como os outros. Ou seja, aqueles que buscam dar desculpas para não sofrer determinada cruz, né? Isso eu não mereço, isso não é para mim. Ou seja, aqueles que rejeitam a cruz e se assemelham a Lúcifer. Bom, e aí vem o terceiro ponto, que é carregar a sua cruz. Então, e aí é que realmente ele vai se estender, porque é justamente o grande foco do livro, né? Primeiro, é muito interessante dizer, quando Jesus disse aí, tome a sua cruz. Jesus que não diz, tome a minha cruz. É a sua, ou seja, cada um de nós tem uma cruz. E nós devemos buscar conhecer, ou seja, abraçar a nossa cruz, não a de outro. Ou não, e essa cruz é dada por Cristo, não é o que a gente inventa. Então, uma tendência muito comum é assim, pelo menos assim, acho que todos já devem ter observado, principalmente em si mesmo. É achar que a pessoa, eu vou fazer aquilo, aquela é a minha vocação, é aquilo que eu devo seguir. Então ela se predispõe a sofrer tudo o que for necessário para viver aquilo. Mas se por alguma circunstância vem uma cruz que não foi aquela previu, a inesperada, ou que simplesmente mostra para ela que coloca em uma posição aquilo que ela pensou de si mesma, essa cruz ela rejeita. Ou seja, por quê? Porque ela quer criar a sua própria cruz e não aceitar a que Cristo lhe fez. Então, a sua cruz não a de outro. A cruz que, com minha sabedoria, fiz para ele em peso, em número, peso e medida. A cruz que talhei de uma parte que carreguei no Calvário. Então é interessante esse pensamento, né? A nossa cruz é simplesmente uma partezinha daquela cruz de Cristo.
seja, tudo que nós sofremos é simplesmente uma ínfima parte do que Cristo sofreu. E é interessante porque ele faz aqui uma alusão a um versículo da Bíblia que diz, né, que essa cruz tem 4 dimensões. Cadê? Deixa eu ver aqui. Com minhas próprias mãos pus com grande exatidão suas 4 dimensões, a saber, sua espessura, seu comprimento, sua largura e sua profundidade. Bom, para mim que sou de exatos, fica um pouco estranho falar em 4 dimensões. Porém, depois ele faz uma bela relação, ou seja, em falar essas 4 cruzes, essas 4 dimensões da cruz. Né? Primeiro ele diz, né? Em sua espessura, pela perda dos bens, as humilhações, os desprezos, as dores, as enfermidades e as penas espirituais que devem, por minha providência, cegar-lhe cada dia até a morte. Em seu cumprimento, pelo certo número de meses ou de dias, em que nós devemos ser aniquilados pela calúnia, estar estendido em um leito, ser forçado a mendigar, tornar-se preso das tentações, da aridez, do abandono e outras penas do espírito. Em sua largura, ele vai dizer, pelas mais duras e mais as circunstâncias mais duras e mais amargas, sejam elas causadas mesmo pelos amigos, pelos criados ou pelos parentes. E enfim, em sua profundidade, pelas penas mais ocultas com que eu o afligirei, sem que se possa encontrar consolação nas criaturas, que por minha ordem voltariam mesmo nas costas e juntar-se-ão a mim para fazê-lo sofrer. Então ele diz, né? Então estamos realmente preparados para sofrer todas essas cruzes, ou seja, os que a gente sequer espera, as cruzes mais ocultas ou mais distantes de nós, né? Sei lá, ter que mendigar, ter que viver sobre uma cama, ter que ser caluniado até pelos nossos amigos. Então realmente estamos dispostos, estamos preparados. Essa é o que ele fala sobre a sua cruz, né? E ele diz lerga, em latim, tolat. Então não arraste, nem sacuda, nem reduza e ainda menos esconda. Então aqui é aquela coisa, aquilo que eu falei, que é o cerne da doutrina dele. Né? Muita gente tem a tendência a pensar o seguinte: de fato eu sou cristão, eu devo estar aberto ao sofrimento. Mas entendendo ele como uma espécie de mal, um mal inclusive que só viria se nós estivéssemos fazendo algo errado, como castigo. Como um castigo. Como se nós não estivéssemos fazendo essas coisas, algo errado, não teríamos cruzes. Como se fosse algo simplesmente a tolerar e não algo a abraçar. E ele diz não. E aí ele lembra de São Paulo, né, que subiu ao terceiro céu, como essa expressão. Só que depois ele diz o seguinte: que eu me abstenha de gloriar-me de outra coisa que não a cruz de meu Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante porque, como eu falei no início, um dos objetivos que eu pensei para essa aula é porque existe o perigo de, por exemplo, no apostolado, e a gente atribuir, a gente esquecer que nós somos um coletivo de cristãos. Então, se algo vale para nós enquanto indivíduos, nós temos que entender que essa doutrina, ela também deve ser levada a cabo em nós enquanto um apostolado. Ou seja, se nós devemos amar a cruz e nos gloriar apenas da cruz, isso gloriar pela cruz não é também ter uma atitude soberba perante o sofrimento, mas se a única coisa que a gente deve ver como glória é a cruz, não cabe, não convém a gente, em termos de apostolado, ficar se gloriando, e ele vai até comentar sobre como isso é ruim, por vitórias. Como estamos bons, como atingimos tantas pessoas, como isso, como aquilo. Ou seja, nós somos capazes de nos gloriar apenas da cruz. E não devemos ver as cruzes que vêm, seja para nós enquanto indivíduos, seja para o prostituto, como apostolado, como se fosse um sinal de que está tudo errado, ou estamos indo no caminho errado. Não. Muitas vezes a cruz vem para purificar, ou simplesmente porque a cruz é o que Jesus quer. É aquela coisa que realmente vai nos santificar. Então, ele vai citar como os exemplos dos santos. Ele não chega a dar os exemplos dos santos, mas procure qualquer santo, né? Todo santo, muitas vezes, justamente se tornou santo por uma cruz. O máximo a gente consegue pensar no martírio, mas quantos santos só cumpriram a sua missão justamente por uma cruz inesperada? Eu não estou lembrado aqui o caso, mas tinha um santo mesmo que ele buscava converter um rei, se não me engano,
e ele morreu. Ou seja, aparentemente ele fracassou antes do rei se converter. Mas justamente após a sua morte, pela circunstância da sua morte, esse rei se converteu. Ou seja, ele cumpriu a sua missão pela morte. Aquela foi a sua grande vitória. E aí ele vem falar justamente a cruz, levar a cruz. E aí, por que levar a cruz? Ele diz que nada existe tão necessário, útil, doce e glorioso quando sofrer alguma coisa por Cristo. Então ele vai comentar esses 4 aspectos. Por que necessário, por que útil, por que doce, por que glorioso. Bom, é muito interessante como ele fala numa frase a grande necessidade de sofrer. Com efeito, que ele diz amigos da cruz. Sois todos pecadores. Então, todo mundo aqui sabe que é pecador. Não há um só dentre vós que não mereça o inferno, e eu mais que ninguém. É preciso que nossos pecados sejam castigados neste mundo ou no outro. Se o for neste, não serão no outro. Bom, então por que é necessário? Porque às vezes a gente fica pensando que é algo, essa amor à cruz, o sofrimento é algo para quem quer ser um grande santo. Não. Porque todo mundo tem que sofrer. Porque todo mundo aqui é pecador. Então se vocês não quiserem sofrer nesse mundo, vocês vão sofrer no outro. Qual é melhor? Então esse é um grande ponto. E primeiro, né? O sofrimento do outro mundo é sem piedade, é eterno. Ele vai dizer, enquanto Deus for Deus, os condenados no inferno estão sofrendo. E o desse mundo é passageiro. Então, convém, é necessário, se alguém quiser se salvar, que sofra aqui para não sofrer no outro mundo, no inferno. Bom, e mesmo quando a gente se salva de raspão, ainda tem sofrimento por resto. Exato. Então, Aí vem o Edir Macedo e diz, pare de sofrer. Só quando morrer. Ou não. Eu acho que a lógica é essa mesmo. Então, assim, é necessário, porque, eu vou comentar mais sobre isso, mas ele diz, o sofrimento do inferno é sem piedade, sem alívio, sem méritos, sem limite e sem fim. E por um pecado mortal de um pequeno momento, se a gente não se arrepende, a gente vai acabar sofrendo essa punição. Enquanto aqui, né, como somos felizes de poder trocar tão vantajosamente uma pena eterna e infrutífera por outra passageira e meritória, carregando nossa cruz com paciência. Então, e aí ele diz, né, se a gente pudesse ver, por alguma revelação, a nossa lista de pecados, as nossas dívidas para com Deus, como a gente a partir daí ia querer amar o sofrimento? Porque como a gente veria o que aqui nos é reservado, se a gente não aceitar. Eu lembro muito de quando Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno, né, os pastorinhos. Ele não mostrou os pecados deles, porque eles não tinham pecados mortais, provavelmente. Eles eram santos. Né? Mas mesmo assim, por ver o sofrimento dos outros no inferno, a partir dali, eles viveram uma vida toda de penitência. Eles já crianças, né? Eles disseram, não, a gente precisa fazer penitência pelos pecadores, porque eles estão se perdendo. Então imagine se a gente visse os nossos pecados, né? Se a gente pudesse ver a lista lá, o demônio segurando a lista dos nossos pecados, louco para levar para o inferno. Como a vida dali, e a gente ia querer viver só penitência. Né? Então, é necessário, não é algo especial, não é algo a mais, é realmente necessário. E primeiro, é necessário não só para os pecadores, mas é necessário para os amigos de Deus. Por quê? Porque se o próprio Cristo veio quis sofrer, e se a gente quer ser amigo de Cristo, a gente tem que gostar, a gente deve amar aquilo que Cristo amou. Então ele até cita, eu acho que é do breviário, não lembro deles. Beber o cálice que é preciso, necessariamente, para se tornar amigo de Deus. E eles é bom desejar a glória de Deus, mas desejá-la e pedi-la sem se resolver a todo sofrer é fazer um pedido louco e extravagante. Por quê? Quem quer a glória de Deus sem passar por aquilo que Deus passou aqui na terra? Porque a glória de Deus é no céu. E se segue a Cristo, é no céu. Então, ele vai até falar depois, ele faz até ele cita uma frase que lembra muito um argumento que ele usa no tratado. O argumento para defender a maternidade espiritual de Maria. Ele diz o seguinte: seria monstruoso uma mãe dar à luz à cabeça sem dar os membros. Acho que todos aqui já lembram dessa frase, né? Ou seja,
Justamente, se Maria é mãe da cabeça do corpo místico de Cristo, ela é mãe dos seus membros, e nós somos filhos dela. Da mesma forma, ele vai dizer, né? Seria monstruoso querer que a nossa cabeça sofresse na cruz e os seus membros não. Ou seja, quem quer a glória prometida por Deus deve estar pronto para as cruzes que Cristo sofreu. E o outro ponto que ele fala da necessidade para os filhos de Deus. Isso é interessante. Por quê? Porque um bom pai castiga seus filhos. Então as cruzes é um sinal também de purificação. E ele diz, né? Se Deus não vos enviar de tempos em tempos algumas boas cruzes, é que já não se preocupou convosco. É que está irado contra vós. Por quê? Porque se nós rejeitamos a Deus, se nós não buscamos nos purificar, também Cristo, e se as cruzes são enviadas muitas vezes para nos purificar e nós já não recebemos, talvez seja um sinal justamente que Cristo já percebeu que a gente o desprezou. Né? Então, as cruzes também são necessárias para nós, como filhos, sermos purificados dos nossos males. E para os que estudam um Deus crucificado. Ou seja, é justamente um mistério desconhecido. Por isso que os judeus acham um escândalo, os pagãos acham uma loucura, desprezado pelos hereges e pelos maus católicos. Mas é o grande mistério que nós devemos aprender praticamente, na escola de Jesus Cristo. E que somente em sua escola podeis aprender. Então, se a gente busca conhecer cada dia mais esse Deus, que é Cristo, e se esse Cristo é o Cristo crucificado, conhecer, entendendo, aprender a escola da cruz é justamente necessário para conhecer a Deus. Então não basta simplesmente querer conhecer a Deus teoricamente, se nós não buscamos vivê-lo na prática por meio do amor à cruz, que foi aquilo que ele veio fazer no mundo. Então, e ele diz, aquele dentre vós que melhor saber levar a sua cruz, mesmo que não conheça o A nem o B, é o mais sábio de todos. Né? Isso me lembra São Tomás, ele fala, né, que, em certo sentido, uma velhinha, não sei se usa esse termo, uma velhinha sabe mais do que o próprio Aristóteles, porque ela sabe a sabedoria de ser cristã. Lógico, ele fala no sentido de que ela teve acesso à revelação que Aristóteles não teve, a princípio. Pode ser entendido dessa forma. Mas também pode ser entendido dessa forma. Ela sabe mais, porque ela segue o próprio Deus que se revelou ao mundo e que se crucificou. Então, saber abraçar a cruz é a verdadeira sabedoria, nesse sentido. Lógico, sem excluir a importância do estudo. Né? Como não existe nada tão necessário, tão útil, tão doce e tão glorioso quando sofrer alguma coisa por Cristo. E ele ainda está falando de como é necessário. Ele falou para os pecadores, para os amigos de Deus, para os filhos de Deus, para os que estudam Deus crucificado e para os membros de Jesus Cristo, que é justamente aquilo que eu tenho comentado. Se a cabeça está coroada de espinhos, os membros estariam coroados de rosas, então é justamente entender o que ele diz, que seria uma monstruosidade inaudita, queremos o conforto quando Cristo quis a cruz. Mas ele também fala que é necessário para os templos do Espírito Santo, nós, enquanto estamos com a graça. Por quê? Porque as cruzes é justamente aquilo que nos cinzela. É justamente um martelo que nos molda. Então ele diz, né? Tende cuidado para não opor resistência ao martelo que vos bate. Prestai atenção ao cinzel que vos talha e à mão que vos molda. Então a cruz é justamente aquilo que nos molda, que nos prepara, que nos cinzela, como sendo que quem martela é o próprio Deus, como ele fala aqui, no próprio Espírito Santo. E primeiro, né, é preciso sofrer como os santos, como Jesus e Maria. Então, o que eu tinha comentado, eu desafio qualquer um de vocês a procurar a história de um santo, a vida de um santo, que não tenha sofrido grandes provações, grandes tormentos, né, pelo nome de Cristo. E o próprio Cristo foi aquele que mais sofreu, justamente porque o santo é aquele que imita Cristo. E Nossa Senhora, né, que é a mãe das dores. Então, Nossa Senhora foi justamente, sofreu mais do que todos os santos juntos. Então, é preciso sofrer com eles, e como eles. Né? E ele cita Santo Inácio Mártir.
que o fogo, o patíbulo, as feras e todos os tormentos do demônio desabem sobre mim, para que eu possa gozar de Jesus Cristo. Ele diz, ou se sofre como os santos, ou como os réprobos. E é que é interessante porque ele faz... Ele vai dizer, né? Todos sofrem. A questão é como sofrer. Porque ele vai comentar, não fala das regras, mas eu vou já colocar aqui uma imagem interessante para nós. Na cruz, no Calvário havia 3 cruzes. Né? A cruz de Cristo e a cruz do bom ladrão e a do mau ladrão. E aí o que a gente vê, né? Que pode ser sofrido de 3 formas. Como o santo, ou seja, que abraçou a cruz, que fez de sua vida a cruz, que por isso foi feliz. Ou como um penitente, que reconhecendo-se pecador, reconhece que a cruz é a justa paga pelos seus pecados, mas por abraçá-la, alcança no final a salvação. Ou como um réprobo, porque o mau ladrão estava na cruz, pagando por seus crimes, murmurando, e no final, justamente por murmurar contra Deus e blasfemar contra ele, terminou sofrendo eternamente no inferno. Então todos vão sofrer, de algum modo. A questão é como sofrer. E isso me lembra, né, a frase de uma grande filósofa brasileira que a princípio a gente não entendia, que ela disse: quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo perder. Então assim, de certa forma, todo mundo vai perder. Mulher sabe isso. Mulher sabe a maioria. Então assim. Então a questão é, vamos perder aqui e ganhar no céu, ou vamos perder a própria vida eterna no inferno. Então, a vida sempre vai ter o sofrimento, a questão é como sofrer. E se nós não sofremos como os santos, sofreremos como os réprobos. E como o mau ladrão, que mesmo na cruz murmurava, né? E o bom ladrão, que no final reconhece esse pecador e diz, né? E pede para que Cristo lembre no paraíso. E aí Jesus Cristo diz, eu acho que uma das frases mais belas de toda a Bíblia, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, que felicidade não deve ter tido o bom ladrão na cruz. Como ele deve ter esquecido toda a dor de estar ali pregado na cruz ao ter ouvido isso de Cristo. Né? E como nós, sabendo que é pela cruz que nos santificamos, como isso, para o católico que compreende a sabedoria da cruz, como isso nos faz feliz. Então ele vai dizer, né, primeiro, nada tão útil e tão doce. Segundo, o próprio Cristo vai dizer, né, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para aquele que compreende a grandeza da cruz, conseguirá suportá-la até com alegria. E isso é interessante, porque a princípio é um mistério entender como é possível sofrer e ao mesmo tempo ser alegre. E eu lembro de uma palestra muito interessante que eu ouvi, foi do padre Daniel Pinheiro, eu já tinha colocado no grupo uma vez, que ele fala sobre as alegrias de Nossa Senhora nas dores. Não, existe até a devoção às alegrias, às 7 alegrias, mas existem as alegrias de Nossa Senhora nas dores. A cada dor, quanto mais ela sofria, mais também ela se alegrava. E isso a princípio é um mistério. Mas de fato, quando a gente compreende a grandeza da dor e como ela nos une a Cristo, a gente se torna feliz. E a gente alegra-se nas próprias dores. Então os santos muitas vezes dão um testemunho disso, né? Como São Lourenço, que queimando o martírio diz, né? Agora vire do lado que agora é do assado, desse lado. Então assim, justamente a dor, quando se abraça a dor, de certa forma esquece dela. Ou seja, ela se torna uma alegria. É a grande sabedoria da cruz, né? Então, quando se sofre alegremente por Deus, diz o Espírito Santo, é causa de toda sorte de alegrias. E eu acho muito interessante uma frase do próprio São Luís de Montfort, não está aqui desse livro, não é de que livro é, mas e que remete àquilo que ele tinha dito, né? Aquele que não sofre nada é talvez porque talvez esteja desprezando a Deus e ele também, por conta disso, que ele despreza. São Luís de Montfort diz, né? Nenhuma cruz, que cruz,
Então, curioso, né? Como ele sofria por não sofrer. Porque ele entendia que o sofrimento era justamente o que fazia unido a Cristo. E como ele sentia falta, às vezes, das cruzes. Então, e ele diz, né? Imaginai todas as maiores alegrias deste mundo. A de uma pessoa crucificada, que sabe sofrer bem, contém-nas todas e a todas ultrapassa. E ele diz nada tão glorioso. Justamente porque ele diz que a cruz é um grande presente de Deus. Justamente por isso. Se é isso que nos faz, de fato, bons cristãos, bons seguidores de Cristo, então a cruz é um grande presente. É uma grande glória dela. Por isso que São Paulo vai dizer, né? Que eu não me glorie senão na cruz de Cristo. Então, tudo aquilo que o mundo chama de loucura, de infâmia, de tolice, para aquele que sabe o que é a cruz, é uma grande glória, a maior das glórias. Maior glória do que qualquer glória terrestre. Então, São João Crisóstomo vai dizer: a glória da cruz ultrapassa a glória de ser apóstolo e escritor sacro, porque é justamente ela que nos faz de fato semelhante ao Cristo. E aí ele começa a comentar, vou pular para o quarto ponto: como agir. Porque se a gente compreende, de fato, grande glória, como é necessário, como ela é útil e como é glorioso, aí é um problema, né? Porque às vezes é muito fácil, às vezes não compreende uma coisa, a dificuldade é vivê-la. Ou seja, levar esse conhecimento à prática. Então, no quarto ponto que ele vai comentar, o agir, ele vai dizer que é preciso sofrer a maneira de Jesus Cristo. Ele diz: e me siga. Ou seja, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, a maneira de Cristo. Eu gosto muito dessa frase que ele diz, né? Não é, porém, suficiente sofrer. O mundo e o demônio e o mundo têm seus mártires. É preciso sofrer e levar a cruz nas pegadas de Jesus Cristo, da maneira que ele a carregou. Lógico que aqui mártir está no sentido lá, né? Porque o verdadeiro martírio é pela causa da fé católica. Pois é. Mas o mundo e o demônio, como ele diz e ele repete, tem os seus mártires. Tem muitas pessoas que aceitam a dor e o sofrimento por maus motivos. Quantas pessoas não morrem numa guerra, numa revolução, por serem partidários de ideologias demoníacas? Eles se santificaram porque abraçaram a cruz? Não, porque eles não sofreram com Cristo. Então, é preciso saber sofrer com Cristo. E ele vai dizer 14 regras, já que eu vou listá-las, justamente para, na prática. Então, como viver isso? Primeiro, não procurar cruzes propositadamente ou pela própria culpa. Então, isso aqui creio que seja facilmente compreensível, né? Eu não vou poder fazer algo ruim, algo mal, porque vou sofrer. Vou cumprir mal no trabalho, porque eu vou ser demitido. Que cruz? Não, lógico, você tem que evitar. Ou seja, não atrair sobre si mesmo os desejos dos homens por fazer algo de modo mal. Pelo contrário, se alguém quer imitar Jesus, deve procurar fazer tudo da melhor maneira possível. E pode ter certeza, vai ganhar cruz fazendo isso. Eu não quero pensar que a forma de receber cruz seja fazendo as coisas más. Não, pelo contrário. Quem procura executar, se executar os vossos trabalhos o melhor que puderdes, não vos vão de faltar contradições, perseguições, nem desprezos, que a divina providência vos enviará contra a vossa vontade e sem vos consultar. Então, primeiro ponto, não procurar propositadamente as cruzes. Segundo, considerar o bem do próximo. Então, é muito interessante quando ele diz isso. Se praticais algum ato indiferente, moralmente indiferente, mas se o próximo se escandaliza, ainda que fora de propósito, abstende-vos dele, por caridade, para que cesse o escândalo dos pequenos. Então, muito interessante isso, né? O ato heróico de caridade que praticardes nessa ocasião vale infinitamente mais do que aquilo que fazieis ou pretendieis fazer. Então, se algo, mesmo que não seja algo ruim, mas se isso escandaliza um pequeno, por caridade deixa de fazer. A não ser que ele diz, né? Se o bem que fazes é necessário ou útil ao próximo, e quem se escandaliza sem razão é algum fariseu ou mau espírito. E aí ele diz, ele diz, consultar uma pessoa prudente, para saber se o que fazes é necessário e muito útil ao bem do próximo. Se ela assim julgar, continuar e deixar falar, contanto que vos deixem agir
e respondei em tais ocasiões o que nosso Senhor respondeu a alguns de seus discípulos, que vieram dizer que os fariseus se haviam se escandalizados com suas palavras e ações. Deixa-os falar, são cegos. Então, se o bem que a gente faz realmente é necessário, e quem se escandaliza são pessoas de mau espírito, pessoas que, por exemplo, em nome do politicamente correto, não quer que a gente se fale a verdade, então deixa eles falar. A não ser que seja realmente uma causa de escândalo. Terceiro, admirar, sem pretender atingi-la, curioso isso aqui, a sublime virtude dos santos. Então, o que é que ele diz? Né? Que muitos santos, justamente por seu grau de santidade, procuram fazer as ações mais ridículas, mais atraiu sobre si mesma as maiores cruzes, desprezos e humilhações. Mas ele diz que nós devemos admirar isso, mas sem pretender atingi-la, essa sublime virtude. Por quê? Ele não comenta muito, mas isso me lembra uma coisa algumas coisas que eu venho lendo sobre isso, que, ok, Deus nos chama a santidade, mas Deus faz os seus santos da forma que Ele quer. Não é porque todos têm o chamado a santidade que imagine que, se a gente quiser, todo mundo aqui vai virar um São Francisco de Assis, uma Santa Teresa d'Ávila. Não. Os santos, cada um tem Deus preparou para cada um, Deus chama cada um a uma santidade que lhe é particular, digamos assim. E muito provavelmente não será esses santos tão gloriosos como tivemos ao longo da história. Né? Eu estava comentando isso até com o Breno há algum tempo desse, algo que eu botei no grupo sobre esse dia falando, que às vezes a gente entende mal a ideia da vocação universal à santidade. De fato, todos são chamados à santidade, mas não é por conta disso que todos são chamados a ser o maior dos santos que já passaram por essa terra. E não somos nós os responsáveis por isso. É Deus que quer cada... Deus tem uma medida de santidade para cada um, digamos assim. Né? Então não adianta querer ser o que não é para se ser. Até porque muitos podem cair no desespero por conta disso. Né? Vê tão distante um grande santo e acha que por estar tão distante pode tender a achar que a santidade não é para ele. Quando na verdade muitas vezes Deus quer da gente apenas uma santidade comum. A santidade que se vive no cotidiano, escondida. É a doutrina de Teresinha, né? Em cada jardim há um tipo de flor. Umas flores mais belas, outras mais pequenas. Exato. Logo no início, né? Ou às vezes a pessoa quer essa virtude para a glória própria. Exato. As pessoas se imaginam que vai conseguir ser um grande santo. São Judas Tadeu explica na epístola dele que o pecado dos demônios é justamente não guardarem a sua posição no céu. Quer dizer, na verdade, eles quiseram ir além da autonomia deles. Eles pecaram de uma soberba de querer ir além. Se eles se mantivessem cada um na sua, não teriam caído do céu. Quer dizer, quem cai mais por querer ir além do que por a soberba é essa. Né? A soberba é desejar uma santidade que não é a própria. Lúcifer quis ser mais do que ele era, ele quis ser igual a Deus. Por isso Miguel quer dizer quem é como Deus. Exatamente. Bom, quarto, pedir a Deus a sabedoria da cruz. Por quê? Porque justamente, a princípio não é algo, que nos parece loucura. A princípio parece loucura, justamente porque é a sabedoria de Cristo que a gente deve pedir. Então, é uma graça. É uma graça que nós devemos pedir. Nós devemos nos esforçar, pedindo a Deus para obtê-la. Então, não achar que é algo meramente natural. Pelo contrário. É algo dado por Deus. Então, devemos pedir esse sentimento. Bom, quinto. Humilhar-se das próprias faltas sem se perturbar. Aqui é interessante. Porque ele comenta que muitas vezes a gente pode estar achando que está crescendo na vida de santidade e está se tornando um santo, algo desse tipo, e cair no pecado. Por quê? Porque ele diz que justamente Deus muitas vezes nos permite cair para que a gente não acabe achando que porque a gente está crescendo na vida de oração ou praticando boas obras que a gente está se tornando um santo. Ou seja, justamente para evitar que a gente
acabe caindo no orgulho de se achar que estamos sendo algo mais do que somos, ele nos permite esse cair no pecado. Ou seja, ele suspende a ação da graça, digamos assim, para que a gente perceba que a gente não é nada sem Deus. Que não é por conta da gente que a gente vai fazendo, se a gente faz algo bom, não é por conta da gente, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, não, porque Deus me deu a graça de fazer isso. E que se Deus quiser dar a graça, no momento eu vou cair de novo. Então, não adianta, né? Se por acaso, né? Imagina o mar do santo, se Deus lhe tira a graça, no instante ele cai. Então, e muitas vezes Deus proporciona isso. São Camilo de Leles, por exemplo, né, ele vivia uma vida católica comum e chamava, eu esqueci qual é a ordem religiosa aqui, sempre convidava ele tinha amigos muito bons, né, que ficavam insistindo para que ele largasse os vícios que ele tinha. Ele era viciado em jogos, acho que bebidas, e ele sempre recusava esses conselhos, até que um dia ele caiu no grave pecado, e ele percebeu que de fato a vida que ele levava, por mais que ele frequentasse a igreja, não era a vida que Deus queria dele, que para ele crescer, que ele não podia se achar um bom católico, que ele não podia ficar se achando um bom católico pelo que ele fazia. Né? E Deus nos humilha para purificar-nos. É o 6º ponto. Isso é interessante, que ele diz: ficar bem persuadidos de que tudo que existe em nós está inteiramente corrompido. Não apenas os sentidos do corpo, mas todas as potências da alma. E ele diz: logo que o nosso espírito corrompido olha refletir complacentemente algum dom de Deus em nós, esse dom, ação ou graça fica todo poluído e corrompido, e Deus desvia dele os seus olhos divinos. E diz: se os olhares e os pensamentos do espírito do homem estragam assim as melhores ações dos mais divinos dons, que diremos dos atos da própria vontade, que são ainda mais corrompidos que o do Espírito. Isso me lembra uma tentação que pode ocorrer em nós, né? de querer se gloriar por algo que Deus nos dá. Né? Então imagine, por exemplo, no campo do apostolado, por exemplo. A gente pode ficar: poxa, quantas pessoas estamos atingindo, quantos livros lançamos. Mas isso não é a gente que está fazendo, é Deus que está seguindo de nós. E se a gente olha isso como se fosse uma vanglória, Deus pode simplesmente acabar com isso, para que a gente se perceba, justamente que a gente se humilhe e a gente se purifique. Então, sempre lembrar do que São Paulo diz, né? Que não nos gloriemos senão na cruz, senão pela cruz. E ele diz: não é de espantar que Deus sinta prazer em esconder os seus no segredo de sua face, para que não seja manchado pelos olhos dos homens e pelos seus próprios conhecimentos. Holofote. Oi? Você falou holofote? Não, ele diz assim: que Deus sinta prazer em esconder os seus no segredo de sua face, para que não sejam manchados pelos os olhares dos homens e pelos seus próprios conhecimentos. Obrigado. Então é isso, né, que ele diz, né? Como muitas vezes Deus nos humilha justamente para que a gente se purifique dessas soberba. Né? Tem uma oração bem legal, Mateus, que diz assim: Senhor, eu não sei o que é ser bom, mas tu sabes, fazer com que eu seja bom sem saber. Então... E 7. Evitar nas cruzes o perigo do orgulho. Que aqui vem outro, né? É justamente o desenvolvimento dessa fase. Às vezes Deus manda a cruz e a gente fica pensando: como eu sou santo, olha, Deus está me mandando sofrimento. É o perigo de se orgulhar na cruz. e aí ele diz, né? Evita crer, como os devotos orgulhosos deixando de si, que vossas cruzes são grandes, que são provas de vossa fidelidade e testemunhos do singular amor de Deus. E aí ele diz, né? O que é que a gente deve crer? 4 pontos para evitar esse perigo. Primeiro, Olha, seria o cúmulo do paradoxo, assim: ai, como eu sou um grande santo por sofrer tantas humilhações. Pois é. Seria um cúmulo. Ou mais ou menos como aqueles fariseus que seguravam a face no jejum, né? Ah. Para mostrar aos outros que estavam jejuando. Todo mérito e graça vai pelo ralo no ato. E aí ele dá 4 conselhos para que se evite cair nisso. Porque ele fala, a gente pode ter a tentação, justamente se a gente cai, porque Deus nos tenta, o demônio nos tenta a querer pensar que por conta de alguma coisa a gente está ensinando nossa boa conduta. Primeiro, vosso orgulho e moleza vos leva a considerar palhas como se fossem cabras.
picadas como se fossem chagas, um rato como se fosse um elefante. Uma palavrinha no ar, um nada na verdade, como se fosse uma injúria atroz e um cruel abandono. Então muitas vezes a gente fica pensando, a gente fica pensando que uma besteirinha é uma grande cruz, justamente por conta da nossa moleza. Depois, que as cruzes que Deus nos envia são antes castigos amorosos de vossos pecados, do que sinais de especial benevolência. Terceiro, seja qual for a cruz que Ele vos enviar, ainda assim vos poupa infinitamente, em virtude do número e da enormidade dos vossos crimes. Então é só pensar. Se o pecado é uma ofensa infinita a Deus, tudo que a gente sofrer não é nada do que a gente merece. Não faz o menor sentido querer ser gloriado, ter soberbo pela cruz. Né? E quarto, isso é bem interessante. Na paciência com que sofreis, há muito mais de humano e natural do que julgais. Provam as pequenas mitigações, as procuras secretas de consolação, as aberturas de coração, tão naturais aos vossos amigos e talvez ao vosso diretor, as desculpas tão finas e prontas, as queixas, ou melhor, as maledicências que tão bem urdidas e tão caridosamente expressas, quanto os que vos fizeram algum mal. Então ele diz, né? Estou curioso isso. Muitas vezes a nossa paciência esconde essa paciência com que a gente sofre é muito mais algo natural do que algo um dom de Deus. E aí, oitavo, tirar maior proveito dos pequenos sofrimentos do que dos grandes. Então é isso que eu já me provo de Santa Teresinha, e entender que é muito mais meritório as pequenas cruzes que nós não esperamos, que nós até tendemos a rejeitar com muito mais facilidade, do que as grandes cruzes que nós mesmos nos impusemos. Então, Deus não olha tanto o sofrimento, quanto a maneira por que se sofre. Sofrer muito e mal é sofrer como um condenado. Sofrer muito e corajosamente, mas por uma causa má, é sofrer como um mártir do demônio. Sofrer pouco ou muito, mas sofrer por Deus é sofrer como santo. Então, aquilo que eu falei, existem 3 formas de sofrer. E isso é interessante, né? Sofrer muito, mas sofrer mal, sofrer como um condenado. O que sofre aqui na terra vai sofrer no inferno. O santo pode sofrer pouco ou sofrer muito, desde que sabe sofrer. Então, se é verdade que pode escolher as cruzes, como as penitências, uma mortificação, isto é mais certo quanto às cruzes pequenas e escondidas, quando nos vêm paralelamente as grandes e visíveis. Então, quer dizer, o próprio orgulho pode nos levar a querer abraçar cruzes grandes, né? como se cruzes grandes. Quando é muito mais fácil, digamos, meritório, sofrer as pequenas cruzes. E ele diz, fazer como um comerciante com o seu negócio, tirar proveito de tudo, não deixeis perder-se a mínima parcela da verdadeira cruz, mesmo que seja uma picada de mosca ou um alfinete, a delicadeza de um vizinho, uma injúria por descuido, a perda de um níquel, uma perturbaçãozinha da alma, um leve cansaço do corpo, uma dorzinha nos membros. Tirai proveito de tudo, como merceeiro em sua mercearia. E assim como ele enriquece em dinheiro, juntando moeda por moeda em seu cofre, breve estareis rico em Deus. Então, ao menor contratempo que sobrevier, dizei, Deus seja bendito. Então, imagine, né? A gente fica pensando que essa ideia de abraçar a cruz é uma grande... não, passar a vida numa cama, uma grande humilhação, quando muitas vezes é muito mais fácil, muito mais meritório e fácil, digamos, no sentido de que todos nós temos pequenas cruzes ao longo do dia. É muito mais simples se a gente começar a abraçar as pequenas cruzes, pequenas dores, pequenas perdas, os pequenos sofrimentos do dia que ninguém vê, que só nós mesmos conhecemos. Bom, não. Amar a cruz, não com amor sensível, mas racional e sobrenatural. Então ele fala que existem 3 amores, né? O amor sensível, o amor racional e o fiel e supremo. O sensível é simplesmente impossível amar a cruz com esse amor sensível. Por quê? Porque a nossa carne não aceita a cruz, naturalmente. Então não adianta pensar que... E esse amor não é meritório. Até nem sequer existe, digamos. Né? O próprio Cristo no Horto das Oliveiras vai dizer, né? Meu Pai, seja feita a vossa vontade, não a minha. Ele diz, se a qual inferior do homem, Jesus Cristo, a sua carne, ainda que é santa, não pode amar a cruz sem desfalecimento, com mais forte razão a nossa, que é toda corrompida, a de a repelir. Então,
Ele diz que Deus não nos pede que amemos com essa vontade da carne, mas sim com a do Espírito. O segundo amor, que ele denomina de racional, é aquele, né? Este amor é todo espiritual. E como nasce do conhecimento da felicidade sofrida por Deus, é perceptível e mesmo percebido pela alma. Ou seja, essa compreensão que nós temos. Justamente conhecendo o básico do adolescente, tem essa compreensão. E pode acabar aceitando, naturalmente não, mas racionalmente essas cruzes. E ele diz, né? Esse amor racional e percebido, apesar de bom e de muito bom, nem sempre é necessário para que se sofra leve e divinamente. Então, o amor supremo, digamos, a cruz, é justamente quando a gente sequer entende. Se a gente sequer entende por que está sofrendo. Mas se abraçamos, esse é o mais meritório, né? Então, ele diz, né? Há outro amor, o ápice da alma, pelo qual, sem experimentar qualquer alegria dos sentidos, sem perceber nenhum prazer racional na alma, é possível amar e saborear, pela visão da fé pura, a cruz que carregamos. Muito embora tudo esteja em guerra e em estado de alarme na parte inferior, que geme, se queixa, chora e procura no inimigo, de tal sorte que se possa dizer com Cristo: meu Pai, seja feita a vossa vontade, e não a minha. E com a Santíssima Virgem, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Você repete tudo no parágrafo? Sim, ele diz, né? Desde o que parte? Logo agora que você. Acho que foi nessa. Ele diz, muito embora tudo esteja em guerra e em estado de alarme na parte inferior. Sim. Adiante? É daí mesmo. Que tudo geme, se queixa, chora e procura no inimigo, de tal sorte que se possa dizer com Cristo: meu Pai, seja feita a vossa vontade, não a minha. Ou seja, tudo em nós procura se livrar daquela cruz, né? Todas as nossas potências inferiores. Mas se nós nos entregamos inteiramente à vontade de Deus, né? Como Nossa Senhora, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, é com esse amor que nós devemos buscar mais a cruz, né? Para fazer a vontade de Deus, ainda que nós não entendamos, ainda que tudo em nós, todas as nossas potências inferiores, busquem se rebelar contra isso. E aí, 10º, sofrer toda sorte de cruz, sem exceção e sem escolha. Então, essa é justamente receber tudo. Preparai-vos, pois, para ser abandonado pelos homens, pelos anjos e pelo próprio Deus, para ser perseguidos, invejados, traídos, caluniados, desacreditados e abandonados por todos, para sofrer fome, sede, mendicidade, nudez, exílio, prisão, tortura e todos os suplícios, ainda que não os tenhais merecidos pelos crimes que vos impuserem. Então, e ele diz, né? Crede firmemente que esse é o ponto supremo da glória divina e a felicidade perfeita de um verdadeiro e perfeito amigo da cruz. Então esse é justamente o cunho que nós devemos buscar alcançar, né? É estar pronto para sofrer tudo, sem exceção e sem escolha. Isso me lembra muito aquele relato de São Francisco de Assis. Não sei se todos aqui já viram sobre a perfeita alegria. Então eu não vou ler, porque senão tomará muito tempo. Então, mas que ele vai dizer basicamente, né? Explicando para o Felião, né? A perfeita alegria não consiste em fazer os maiores milagres, em converter todas as pessoas, em ter toda a ciência, toda a sabedoria. Mas a perfeita alegria está justamente em abraçar a cruz, ou seja, ele diz, a perfeita alegria está, se a gente chegar à porta do nosso convento e pedir para ser recebido, mesmo se identificando, eles como eu, Francisco, você, Leandro, e mesmo assim o porteiro nos bater e dizer que somos vagabundos e nos deixar no frio e com fome. Essa é a perfeita alegria, porque é essa que nos torna igual a Cristo. Cristo que foi rejeitado por todos, até pelos seus próprios apóstolos. Então, há muito mais glória, infinitamente mais glória, na cruz do que qualquer dom supremo que recebemos de Deus. Em aceitar a cruz, em amar a cruz. É bom, compreendemos tudo isso, queremos fazer isso. Mas mesmo assim é difícil, justamente porque somos pecadores, estamos nos exceções. O que é que pode estimular esse bom sofrimento? Então ele vai aqui dar no ponto 11, 4 estimulantes. Primeiro, o olhar de Deus.
Então, entender que Deus sempre nos olha. Isso fica mais claro justamente para quem busca cultivar a vida interior, etc. Porém, todos nós devemos lembrar sempre disso. Deus nos olha. Então, Deus olha a todos, né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas quem Deus olha mais? A quem Deus dá maior atenção, digamos assim? Aos reis e imperadores em seus tronos, vamos dizer, muitas vezes, ele os contempla com desprezo. As grandes vitórias dos exércitos do Estado, as pedras preciosas, numa palavra, as coisas que são grandes aos olhos dos homens, o que é grande aos olhos dos homens é abominação diante de Deus. Então ele diz, né? Um homem que por Deus se bate com a sorte, o mundo, o inferno, e ele próprio, um homem que carrega alegremente sua cruz, é esse que Deus mais olha. E aí ele lembra a Jó, né? Ele lembra a história de Jó, que aí eu recomendo a todos que leiam, quem ainda não leu. É muito, muito belo justamente por isso. E na história de Jó, que é justamente um homem que tinha tudo, e que o Satanás pede a ele para tirar tudo de Jó, justamente para ver se ele aceitava o sofrimento. E Jesus disse: não viste meu servo Jó, que sofre por mim? Então, Deus olha antes aqueles que estão sofrendo por ele. Segundo, a mão de Deus. Ou seja, não é só que ele nos olha, mas ele próprio tem tudo nas suas mãos, né? Ele que governa todo mundo pela sua providência. Então, se a gente sofre algo, não é porque Deus esqueceu da gente, ou porque Deus perdeu o controle da nossa vida. Pelo contrário. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo concorre para a maior glória de Deus. Então, não faz sentido a gente rejeitar a cruz se a gente reconhece que Deus conduz tudo, né? Deus conduz a história. Considerai a mão deste poderoso Senhor, que permite todo o mal, que da natureza nos advém, desde o maior até o menor. A mão que colocou um exército de 100.000 homens no campo de batalha, e faz cair as folhas das árvores e os cabelos da vossa cabeça. A mão que ardendo rudemente atingindo Jó, vos toca docemente, pelo seu pouco sofrimento que vos envia. Esse exército de 100.000 homens, ele faz alusão a uma passagem da Bíblia que, não mais o livro, ele cita, mas não vou olhar não, que justamente um rei assírio, se eu não me engano, busca se levantar contra Deus, né? E um dos profetas roga a Deus que mostre o seu poder. E ele vai avançar contra o povo de Deus com 100.000 homens. E numa noite Deus envia um anjo que mata todos. Por quê? Porque Deus é o Senhor de tudo. Se Deus quiser, amanhã ele mata todas as pessoas que estão perseguindo a sua igreja. Se ele quiser, mas se ele quiser, ele retira da nossa vida todos que nos causam sofrimento. Mas se ele permite, é para a glória dele. Que nós devemos nos unir a isso. Então, considerar sempre a mão de Deus. Isso me lembra a própria parábola de Jesus, né? Olhar os lírios do campo. Que neles há mais glória do que as vestes de Salomão, né? Ele disse esse termo. Bom, e ele diz, e primeiro, se Deus nos permite a cruz, mas ao mesmo tempo é Ele que nos sustenta. Se nós estamos vivos, se nós temos o que temos, nosso emprego, nossa vida, nossa saúde, nossos familiares, nossos amigos, foi porque Ele nos deu. Então não faz sentido esquecer de Deus no sofrimento, se o sofrimento, no fundo, é uma parte ínfima da nossa vida. E tudo mais, tudo de bom, é Ele que sustenta. Então olhar em uma das mãos de Deus, que é onipotente e infinitamente prudente, vos sustenta, enquanto a outra vos atinge. Com uma das mãos ele mortifica, e com a outra vivifica. Rebaixa e exalta, e com seus dois braços, doce e fortemente, alcança de um polo ao outro a vossa vida. Não permitindo que sejais tentados e provocados acima de vossas forças. Né? Então, olha, considera sempre a mão de Deus. Terceiro, as chagas e as dores de Jesus Cristo crucificado. Né? Então, todo sofrimento que a gente sofrer não é nada, é uma ínfima parte perto do que Cristo sofreu, né? E que sofreu por nós. Então, se uma determinada cruz nos parece bastante pesada, lembre da cruz que Cristo carregou, né? Por nós.
Quando fordes atacados pela pobreza, pela abjeção, pela dor, pela tentação e pelas cruzes, armai-vos com um escudo, uma couraça, um capacete e uma espada de 2 gumes, a saber, o pensamento de Jesus crucificado. Eis a solução de toda dificuldade e a vitória sobre qualquer inimigo. E o quarto ponto para considerar, para citar a cruz, olhar ao alto no céu, e embaixo no inferno. Então, justamente o pensamento de novíssimos que a igreja sempre recomenda, saber que tudo que a gente sofre, se a gente sabe sofrer, aí vai receber uma recompensa no céu, que é a alegria eterna. Por outro lado, se a gente busca rejeitar a cruz, virá um muito maior, um inferno. Então, ter sempre em mente o fim da vida, que não é aqui, né? Então, não faz sentido a gente buscar o conforto aqui, se a glória está fora, está no céu. Então, ter sempre isso em mente. São os 4 pontos que ele sugere meditar. Bom, 12º. Nunca se queixar das criaturas. Então, ou seja, não vos queixeis voluntariamente e entre murmurações das criaturas de que Deus se serve para vos afligir. E aqui ele distingue 3 queixas, porque uma delas é involuntária, que é aquela que eu já comentei, né? A da carne. Então essa é voluntária e natural. Então ela não é má. Então também não pensem que meu corpo dói, meu corpo se incomoda com isso, ou meu próprio orgulho, né? É ferido naturalmente. Então assim, essa é natural e é involuntária. É a carne que geme, suspira, se queixa, chora e se lamenta. Então o que importa é sofrer com aquele amor sobrenatural. O amor em si, a carne sempre vai se rejeitar a cruz. A segunda tipo de queixa é razoável. Ou seja, a princípio é indiferente. É quando alguém se queixa e descobre seu mal aos que podem e devem tratá-lo. Ou seja, um superior, um médico. Então, se está uma doença, é natural que a gente vai mostrar onde dói para um médico. E também, por exemplo, um superior, imagina um diretor espiritual, explicar as nossas dores, por quê? Essa é razoável falar. Só que curioso, ele diz, né? Essa queixa pode ser imperfeita, não é pecado, mas pode ser imperfeita quando for muito insistente. Bom, a terceira tipo de queixa, essa é criminosa, ele vai dizer, que é quando alguém se queixa do próximo para se isentar do mal que ele nos faz sofrer, ou para se vingar. Ou quando alguém se queixa da dor que sofre, consentido nessa queixa e juntando a ela impaciência e a murmuração. Então esses são os 3 tipos de queixa. Uma é natural, é involuntária, é da carne. A segunda é razoável, para quem deve tratar um determinado mal. Mas a terceira é criminosa, é quando a gente não aceita, quando a gente murmura. Foi a página, Matheus? Página 57. Bom, segundo, receber sempre a cruz com reconhecimento. Então aquela ideia de leve-a. Ou seja, nunca recebais nenhuma cruz sem beijá-la humildemente e com reconhecimento. Entender justamente o que Deus nos permite para que nós nos purifiquemos. E a 14ª, carregar suas cruzes voluntárias. Ou seja, mesmo que... E até para que a gente se torne digno de receber aquelas pequenas cruzes e aquelas cruzes involuntárias, é bom que nós busquemos as mortificações, né? As penitências, os jejuns. Então ele diz, né? Tendes em casa algum móvel inútil, pelo qual tendes aflição, dai aos pobres, dizendo, quererias o supérfluo, quando Jesus é tão pobre? Tendes algum alimento, algum ato de virtude, algum mau odor? Provai-o, praticai-o, aspirai-o, vencei-os. Ou seja, o que a igreja sempre ensinou sobre a importância da mortificação para que nós nos vençamos. Né? E por meio dela, sim, nós treinamos para aceitar aquelas cruzes que são mais meritórias, que são as que a gente não quer. Então, tendes a natureza muito inclinada a ver, a agir, a aparecer, a ir a algum lugar, parai, calai, escondei-vos, desviai os olhos. Odiai naturalmente algum objeto, alguma pessoa, procurai-a frequentemente, dominai-o. Então, para terminar, ele diz, né? Se sois verdadeiramente amigos da cruz, o amor, que é sempre industrioso, vos fará assim encontrar 1000 pequenas cruzes, com que vos enriqueceis insensivelmente, sem temor da vaidade, que se mistura tão frequentemente
a paciência com que suportamos as coisas muito visíveis. E porque fostes assim fiéis em pouca coisa, o Senhor vos estabelecerá em muito, como prometeu. Isto é, em muitas coisas que vos enviará, em muito agrado que vos preparará. Ou seja, se a gente procura dominar essas coisas voluntárias, justamente para que a gente possa suportar aquelas que Deus nos enviará, muito maiores, para que a gente para prepararmos a nossa glória. Bom, é isso.